Se você busca em ter seu próprio negócio e empreender no segmento que mais cresce no Brasil e lucrar até R$ 12.000 por mês, você precisa conhecer a Micromarket. Prazer, meu nome é Daniel, sócio fundador da Micro, e a gente é uma franquia de mercados autônomos. Esses mercados que funcionam com domínios residenciais, empresas, hotéis, shopping e muito mais. A partir de R$ 60.000, você monta a sua unidade, fatura 24 horas por dia, 7 dias por semana, em horários flexíveis, sem a necessidade de ter funcionários. Eu sei que parece ser bom demais para ser verdade, mas só no Brasil já existem mais de 10.000 unidades de mercados autônomos em funcionamento. Na Micromarket, você tem o retorno do seu investimento a partir de 6 meses e uma rentabilidade de 20% a 30% ao mês. É uma grande revolução que vem acontecendo no varejo brasileiro, onde cada vez mais o consumidor busca conveniência, praticidade e segurança no seu dia a dia. Então, se você ficou interessado, entre em contato com o nosso time comercial, que a gente vai te dar todo o suporte e te mostrar como é fácil empreender com a Micromarket. Eu espero vocês. Forte abraço. Alô amigos, alô turma, muito bom dia para você ligado aqui no Acorda Vascaíno, bem cedinho, nessa quinta-feira, 22 de janeiro de 2026. Estamos chegando aqui em nome da 7k Bet, a sua bet de verdade. Você com mais de 18 anos, tendo responsabilidade, gastando aquilo que você tem, não aquilo que você não tem, você vai se divertir. Você tem muita vantagem, você tem saque instantâneo, você tem cashback, enfim, tem de alguma forma sempre uma assistência 24 horas e, além do mais, é um site seguro, transparente. A 7k Bet está completamente regulamentada. Faça a sua diversão valer. 7k Bet, a sua bet de verdade. A direção do Vasco tem se esforçado muito e tem mexido no mercado de uma maneira muito positiva, uma maneira muito louvável. O que aconteceu com o Inestrosa, por exemplo, o jogador que está chegando do Nacional de Medellín e que por pouco não foi para o Boca Juniors, com o Vasco conseguindo tirar o jogador de dentro de um gigante do futebol sul-americano, mostra que o Vasco, em termos de administração e de planejamento no seu futebol, melhorou muito, conseguiu ser mais organizado, amadurecer nas suas escolhas. A vinda com a compra do Brenner, atacante que está vindo da Udinese, da Itália, também é uma prova disso. A contratação definitiva do Andrés Gomes junto ao Rennes também comprova que a direção do Vasco está organizada. O pensamento em Cuiabá, em Douglas Luiz, em jogadores desse nível, comprova que realmente a diretoria do Vasco tem buscado pensar do tamanho do Vasco. No entanto, acho que precisa se entender que o Vasco está acima de tudo e de todos. O presidente Pedrinho, ex-atleta do clube, sabe disso. Ele sempre foi uma pessoa que respeitou muito o Vasco, sempre teve muito interesse em que o Vasco prosperasse. Comprou muitas brigas, comprou várias críticas, mas tem conseguido fazer um trabalho bom em relação a essa gestão fora de campo, a essa administração fora de campo. Só que chega um certo nível que você precisa pensar que realmente a instituição está acima de todos. Porque está acontecendo com o departamento de futebol do Vasco, na questão da busca por reforços, na gestão de enxugamento de elenco, através do Admar Lopes, do Felipe Loureiro, tem sido muito boa. Mas o resultado do campo não tem dado muita satisfação. Acho que o Fernando Diniz tem sido muito importante nesse, acolher dos novos atletas, nesse contato com os jogadores, nessa tentativa sempre de buscar o melhor para o clube. Só que o Fernando Diniz é, acima de tudo, um funcionário do Vasco. Ele é, acima de tudo, o treinador do Vasco. E dele se espera um mínimo de organização, soluções para problemas que surjam durante a partida. Alguém que tenha clarividência nas substituições, que possa mexer e que possa dar resultado. O Vasco do Fernando Diniz não é bom. O Vasco do Fernando Diniz é irregular desde o ano passado. Teve momentos de muita alegria, com boas vitórias, mas acumula uma série de insucessos. Fernando Diniz tem muito mais derrotas no comando do Vasco
do que vitórias. É um aprendizado, como ele disse ontem depois do jogo? Claro que é. Mas até que ponto o Vasco tem que esperar que esse aprendizado acabe, que torne-se algo comum a um time jogar bem e conseguir vitórias válidas por conta do esforço da diretoria? Porque a crítica à direção do Vasco sempre é muito contundente na formação de elencos. E acho que hoje a crítica à direção do Vasco talvez seja apenas de ainda não ter percebido que não pode ter um treinador que hoje praticamente tem a chave do departamento de futebol. Fernando Diniz nitidamente tem uma zona de conforto nele. Daquele treinador que sabe que independente dos resultados ruins, independente da forma que o time jogue, independente do comportamento do time como foi ontem, ele vai ficar. Ele não está pressionado, ele não vai ser demitido. E isso é muito perigoso. Ninguém no seu trabalho, ninguém na sua atividade pode ter certeza absoluta de longevidade. Esse é o caso de Fernando Diniz. Ele tem certeza que enquanto Pedrinho for presidente, Felipe Loureiro for o diretor técnico, ele não vai sair. E isso não pode acontecer. Fernando Diniz precisa ser cobrado. Fernando Diniz precisa dar resultado. Fernando Diniz, que pede os jogadores, precisa fazê-los jogar. Precisa dar a esse time o que ele já deu um dia. Porque esse time que recebeu Carlos Cuesta, Robert Renan, Andrés Gomes, por exemplo, aqueles jogos iniciais com São Paulo, depois contra o Cruzeiro, contra o Bahia, esse time parece que perdeu o encanto. Esse time perdeu alguma coisa no caminho e eu fico preocupado se é apenas questão tática, porque é um time que me parece, em alguns momentos, de má vontade. É um time que me parece, às vezes, desinteressado da partida. Às vezes até não querendo escutar as broncas do Diniz. Me lembro muito do Lloyd Augusto fazendo assim. Mas quero crer que isso precisa ser corrigido. Ou pelo Fernando Diniz admitindo que não está legal, ou pela direção do Vasco trocando o treinador. É claro que manter o treinador de um ano para o outro é sempre importante, porque você vê perspectiva de melhoras, de crescimento, de aprendizado com os erros. O que aconteceu ontem no Maracanã é muito sério. E sim, desculpe, por um jogo, sim, porque um Vasco e Flamengo não é um jogo comum, é um jogo que para nós vascaínos é muito duro. O Vasco ontem deu um banho de água fria no seu torcedor, animado pelas contratações, com o final de ano disputando um título e que merecia ser melhor. Infelizmente, alguma coisa precisa ser feita. O treinador do Vasco hoje não pode ser maior do que o Vasco. E o departamento de futebol, que vem fazendo um ótimo trabalho, precisa entender que, assim como busca jogadores, precisa também pensar se vale a pena ter o treinador hoje com esses jogadores que tem buscado. Ou vamos ficar refém de alguém que indica atletas e que não pode sair. Porque ele indicou Saldívia, ele indicou Matheus França, ele indica Brenner, ele indica Inestrosa, ele indica vários jogadores. Bons jogadores, é verdade, tirando aí a exceção do Matheus França. Mas precisa dar resultado. Não adianta, em qualquer trabalho é assim. Até que ponto a direção do Vasco não está com o peito de tomar essa decisão? Nas mãos dela, que vem fazendo um grande trabalho para a montagem de um time forte, de um pensamento grande, está a decisão de tirar quem hoje está comandando, mas não está comandando bem. Daqui a pouco tem um Bom Dia Gigante com Emerson Rocha. Grande abraço. Levantamento para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Maravilhoso do moço que mora em Caxias.